O presidente Trump não está blefando. Ele vai, sem dúvida, atacar o Irã com uma ofensiva massiva no estilo da Segunda Guerra Mundial, se eles não se comportarem. Ou pelo menos é o que ele diz. É claro que ele já disse isso muitas vezes antes. Então, é preciso se perguntar o quanto devemos levar isso a sério desta vez. Mas o que devemos levar a sério é que os acontecimentos continuam avançando no Estreito de Hormuz. E há acordos sendo feitos, mas não com os Estados Unidos. Hoje vamos entrar em tudo isso e descobrir o que realmente está acontecendo no terreno. E temos conosco, é claro, nosso convidado favorito, o coronel Douglas Macgregor, ex-assessor sênior do secretário de Defesa, analista de defesa e política externa e veterano de combate altamente condecorado. Doug, como sempre, seja bem-vindo ao programa. É bom ver você, Dan. Bem, vamos começar por essa primeira questão, porque o presidente Trump fez uma declaração muito confiante ontem à noite sobre o que ele está e não está disposto a fazer em relação ao Irã. Destruir tudo completamente. Era para lá que estávamos indo. E eles quiseram negociar, e é isso que estamos fazendo. E parece que está funcionando muito bem. O que faz você pensar que isso será diferente? Porque eles tendem a nunca... Pode ser, pode não ser. Acho que há ameaça disso. Quer dizer, isso foi mais do que uma ameaça. Estávamos prontos para agir. E sabe, na vida eles sabem quando você está pronto para agir e quando está só blefando. Não, estavam prontos para... E está pensando, temos que fazer. Ele pode estar certo nessa última parte. As pessoas sabem quando você está blefando. O que você diz a isso? Porque ele está afirmando de um jeito estranho, logo no começo. Eu não estava blefando. Estávamos prontos para jogar a bomba sobre eles. E isso está funcionando muito bem. Foi isso que fez eles voltarem à mesa de negociação. Aí o cara pergunta, bem, por que você acha que eles serão diferentes desta vez? E ele responde, bom, talvez não funcione. Então, qual das coisas você acha? O que você acha? Which is it? What do you think? Acho que eu, como muitas outras pessoas, parei de prestar atenção em grande parte do que o presidente diz. É preciso olhar para o que ele faz e esquecer o que quer que ele esteja dizendo. E, infelizmente, nesse sentido, não encontrei absolutamente nenhuma evidência de ninguém que tenha condições de saber de que haja qualquer discussão em andamento entre nós e os iranianos. Então, minha suposição é que nada mudou. O reforço militar continua. E pelo que entendo, forças. Recursos adicionais não para o e operações. Atividade eu em algum momento para o gatilho. My assumption is at some point he's going to pull the trigger. E o que você acha, antes mesmo de entrarmos no que outras pessoas estão dizendo aqui, o que acontece se ele apertar esse gatilho? Quero dizer, isso vai fazer os iranianos cederem? Vai reduzir a capacidade de mísseis deles, de modo que não consigam manter o controle sobre o Estreito de Hormuz? O que isso vai fazer? Bem, eu não esperaria grandes mudanças, sabe? É preciso olhar para isso por diferentes ângulos. Do ponto de vista iraniano, eles conquistaram a posição estratégica mais vantajosa. Eles têm a iniciativa, nós agora estamos na posição de tentar retomá-la. Como retomamos isso? A única maneira de retomar é atacar o Irã. Como você ataca o Irã? Vamos fazer algo novo e diferente do que fizemos no passado. Acho isso bastante difícil. Então, o que você vai fazer? Acho que vai fazer o que já fez antes, com mais força e mais intensidade, se conseguir fazer isso. Isso é uma espécie de volta ao que chamamos de falácia do jogador, Dan. Sabe, alguém como Trump é um jogador e diz, eu sempre ganho, sou um cara de sorte, eu sempre ganho, sei que com mais uma jogada eu poderia vencer. E acho que é isso que está na cabeça dele. Ele vai jogar os dados de novo, partindo da suposição de que desta vez, com cada B-52, cada B-1, cada B-2, cada aeronave que ainda esteja em condições de voar, com cada bomba e munição que conseguirmos reunir e que ainda tenha algum grau de precisão, tudo isso será lançado contra o Irã.
E desta vez, entre aspas, vai dar certo. Agora, outra coisa que não podemos perder de vista é que as pessoas que o colocaram no cargo são as mesmas que vêm pressionando por esta guerra. E elas querem que esta guerra continue. Agora, o objetivo é destruir completamente o Irã. Se você não consegue mudar o governo, se não consegue levar a população à revolta, e tudo isso é bobagem, nunca iria acontecer, então o que você faz? Bem, você destrói o Irã. E é onde estamos. Bem, pelo menos é onde queremos estar. Vamos descobrir onde estamos. Interessante. Mas ainda assim, o presidente Trump continua dizendo algo como sim, essa ameaça de uma tarifa vai trazer o Irã de volta à mesa de negociações. Vamos analisar isso. Qual é o seu entendimento, se é que dá para definir sobre que tipo de acordo o presidente Trump está sequer falando agora? Porque nós tínhamos um acordo. Ele assinou um acordo em junho, no dia 17 de junho, ou seja, há menos de 2 meses. Ele desmoronou imediatamente. Então, qual é o seu entendimento sobre que tipo de acordo ele está tentando conseguir agora? Essa é uma boa pergunta. Eu realmente não sei. Lembre-se de que o importante é parecer que venceu. Mas nem isso basta, porque ele tem que voltar, de chapéu na mão, para os chefes dele, você sabe, Netanyahu, os bilionários sionistas, e dizer, certo, é isso que eu acho que consigo obter. Isso vai ser suficiente? E eu não acho que muita coisa vá ser suficiente para eles, a não ser a destruição total do Irã. Lembre-se, desde o início, esta é uma guerra que não tem a ver com algo importante para nós. Você sabe, já passamos por isso tantas vezes, Dan. Ouvimos tanta gente falar sobre o Irã, ouvimos todas as alegações de que o Irã é a encarnação do mal e está decidido a destruir todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. É tudo bobagem. Simplesmente não é verdade. Nós sabemos disso. Então esta é uma guerra pela supremacia judaica no Oriente Médio e na região. E ela está ligada, de maneiras estranhas, a Nova York e a comunidade financeira internacional. E francamente, ela não pode mais ser vista separadamente da Ucrânia. Porque as mesmas pessoas que promovem a guerra contra o Irã no Oriente Médio também promovem a guerra contra a Rússia na Ucrânia. Então, você tem uma questão muito maior do que tinha no início, por assim dizer. Não dá para esperar algum tipo de documento frágil que conceda ao Irã o controle do Estreito de Hormuz, ou questões importantes de soberania, ou que não elimine a capacidade nuclear. Qualquer coisa que fique aquém disso, Dan, simplesmente não será aceita. Mas com que objetivo? Quero dizer, esqueça a moralidade, deixe isso de lado. Ou até a lógica, deixe isso de lado também. Mas tem que haver algum tipo de mentalidade por trás dessa ideia. Especialmente entre aqueles que parecem realmente querer unir as duas coisas e seguir por um caminho que qualquer iniciante consegue ver. A guerra contra o Irã não pode ser vencida militarmente. E ainda assim, eles pressionam exatamente por isso. E, se eles sabem racionalmente que não vão conseguir uma vitória militar, qual é a vantagem para as pessoas que estão defendendo isso em tentar mesmo assim? Bem, o governo que estamos apoiando em tudo isso é Israel. O que Ben-Gvir e Smotrich têm a dizer? Do que eles estão falando? Estão falando da remoção sistemática da população palestina, tanto da Cisjordânia quanto de Gaza. Eles prefeririam expulsá-los. Se não forem expulsos, eles vão matá-los. Eles entraram no Líbano com o mesmo objetivo básico em mente, pelo menos até o rio Litani. E por enquanto isso parece estar suspenso, mas nada está resolvido. Então, acho que a resposta, como você aponta, certamente não é racional. E acho que Donald Trump está nesse trem. Ele está sentado na locomotiva. Talvez não esteja puxando ativamente todas as alavancas, nem escolhendo os trilhos, mas está a bordo da viagem. E na cabeça dele é tudo ou nada. Acho que, na cabeça dos israelenses e de seus apoiadores aqui nos Estados Unidos, é tudo ou nada. E qualquer pessoa que discorde, é claro, é antissemita, odeia judeus ou qualquer outra bobagem. Mas acho que isso está perdendo força.
Sabe, tivemos esse Grinkevich, o general do exército, não sei se ele é general do exército ou da Força Aérea que está lá na OTAN. E ele disse que precisa escolher entre defender Israel e defender os Estados Unidos se não receber outro contratorpedeiro. Parece um pouco exagerado, mas acho que ele estava tentando fazer uma afirmação em escala maior. Estou surpreso que ele ainda esteja no cargo. Acho que é onde estamos. Então, se você está procurando uma explicação racional, não vai encontrar. Não há mais nada racional. Só sobre encerrar a guerra. Bem, alguém que parece estar nesse campo, nessa linha de pensamento, é o general Jack Keane, que aqui vai dizer, sabe de uma coisa? Esqueça um acordo. Eu não quero acordo nenhum. Sempre fui contra o acordo, mesmo que ele fosse perfeito. Vamos supor que haja um acordo aqui. Não podemos fazer o que fizemos com o memorando de entendimento e retirar as sanções imediatamente. Nada de dinheiro, nada de financiamento, nenhum alívio em relação aos ativos congelados. Nada disso. Isso tem que ficar para mais adiante e precisamos ver, sem dúvida alguma, uma mudança fundamental no comportamento do Irã. Restrições aos mísseis balísticos e nenhum apoio a grupos aliados usados como intermediários também são as outras duas grandes questões aqui. Isso não está em discussão nesse formato. Mas antes de liberarmos dinheiro, deveria estar. Então ele está, quer dizer, de forma bem direta, dizendo, vamos voltar à rendição incondicional. É exatamente isso que ele está descrevendo. Mas ele deveria ser o general Jack Keane. Ele deveria saber que não existe uma saída militar, especialmente só com bombas, especialmente com os nossos estoques. Vamos falar disso daqui a pouco. Ele deveria saber disso. E ainda assim, lá está ele, enfaticamente. Eu acho, Doug, que ele reconhece a mesma coisa que você, que Trump meio que hesitou. Então ele está tentando empurrá-lo para passar desse ponto. Nem faça um acordo. Volte aos ataques militares. Bem, veja uma série de coisas. Primeiro, quero dizer, já que você menciona o general Jack Keane com frequência, talvez devesse consultar os registros públicos e levantar todos os investimentos dele, seus interesses financeiros, sua renda e assim por diante. E vai descobrir que ele faz parte da mesma comunidade em que Larry Kudlow vive, na cidade de Nova York. Essa comunidade está comprometida com tudo que Jack Keane e Larry Kudlow defendem. Essa comunidade específica, neste momento, controla a Casa Branca e o Capitólio. Então ele está realmente pregando para convertidos. Agora, para o restante de nós, nos Estados Unidos, que não fazemos parte dessa comunidade, isso nos parece irracional e autodestrutivo. Mas eu acho que na visão dele, não há nada a ganhar sendo racional neste momento. Veja o desempenho das 5 maiores empresas do setor de defesa. Veja onde elas estavam em 2022 e onde estão hoje. Estamos falando de ações que saltaram de $22 para $70, ou até mais. Meu ponto é que muita gente está ganhando muito dinheiro, não apenas o círculo da Casa Branca. Todos nós sabemos como isso vem acontecendo. Vimos essas pessoas apostarem contra o petróleo e vimos Trump criar uma cultura de manipulação que permite que as pessoas lucrem com essas crises e guerras. Isso tudo faz parte disso. Então não há nenhum incentivo para ele adotar a posição que você e eu adotamos. Você e eu não estamos lucrando com essas coisas, mas eles estão. E acho que essa é a explicação simples. Agora, Larry Kudlow, é claro, é um pouco diferente, porque ele está emocionalmente comprometido. Isso é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. E ele vai apoiar qualquer coisa que prometa a aniquilação total do Irã. E, literalmente, é disso que essas pessoas estão falando. Meu ponto é que isso não vai acontecer, não pode ser alcançado. Mas é isso que eles estão pressionando Donald Trump a fazer. Sabe, é engraçado.
Se o Jack Keane está dizendo abertamente, eu não quero acordo nenhum, vamos simplesmente exigir rendição forçada, há outros que parecem ser um pouco mais pragmáticos, mas talvez também um pouco mais imorais e antiéticos. Aqui está Jim Henson, também na Fox News, e ele vai dizer isso em voz alta, aliás. Olha, vamos simplesmente dizer ao Irã tudo o que eles querem ouvir até chegarmos às eleições de meio de mandato. Depois, vamos descer o martelo. O presidente Trump não quer chegar às eleições de meio de mandato com caos no Oriente Médio, sem petróleo fluindo e com os mercados reagindo a isso. Ele precisa que os republicanos mantenham o controle do Congresso para ter liberdade de manobra depois das eleições de meio de mandato. Isso não significa que ele vai dar a eles o que querem. Ele pode mantê-los sob controle com força militar, se precisar, caso não estejam dispostos a fazer um acordo. Até as eleições de meio de mandato, ele vai reduzir os danos que eles podem causar aos preços do petróleo e à nossa economia, e vai esperar que assinem algum tipo de acordo de curto prazo. Depois das eleições de meio de mandato, eu não gostaria de estar no lugar deles. Então, quero dizer, ele está literalmente dizendo, olha, eu sei que mentimos para eles no passado e fingimos durante as negociações. Vamos fazer isso de novo, passar pelas eleições de meio de mandato e depois, sem mais restrições, entraremos com as armas pesadas. Como isso vai ser recebido no Irã? Bem, eu não conheço Hanson. Não sei qual é a trajetória dele, nem o que o leva a essas conclusões. Mas há algo em que deveríamos concordar agora, logo de início. Se Donald Trump encerrasse esta guerra unilateralmente por conta própria e dissesse, é isso, fui o mais longe que pude. É do interesse da economia global, assim como da nossa própria economia, que esta guerra termine. Então vou retirar nossas forças desta guerra e iniciar uma retirada lenta, deliberada e metódica. Ele seria aplaudido de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico. A esmagadora maioria do eleitorado americano não quer ter nada a ver com esta guerra. Não se importa com ela. Não a quer. Não se importa com ela. Portanto, nesse sentido, não há perda política para Donald Trump. Então ele está completamente errado. Na verdade, se ele encerrasse isso de vez, como acabamos de discutir, e saísse, acho que provavelmente veríamos um resultado diferente nas eleições de meio de mandato. Certamente seria melhor do que será neste momento. Mas ele não parece entender isso. E isso é compreensível, porque ele provavelmente faz parte daquela bolha de que estávamos falando antes. E há essa minoria, com enorme poder financeiro, que está no controle. Eles querem que essa guerra de aniquilação contra o Irã seja travada. Fim de discussão. Ponto final. São eles que estão conduzindo isso. E Trump lhes deve enorme gratidão por sua posição na Casa Branca e por sua posição na política. E eu ainda acho que, em certa medida, ele deve estar sob algum tipo de coação. Sabe, é interessante, porque o que você disse talvez seja mais verdadeiro do que algumas pessoas até percebem. Neste último fim de semana, eu estava em um evento em que Rich Barris estava falando, e nós tivemos uma conversa em particular. Ele expressou uma frustração real, porque tinha ido recentemente à Casa Branca, e dito ao presidente Trump exatamente o que você acabou de dizer. Os números confirmam profundamente o que você disse. Ele falou que, especialmente entre a base dele, há um apoio esmagador para simplesmente acabar com esta guerra agora e seguir em frente. E eles não se importam com nenhuma dessas coisas. Quero dizer, literalmente, cada palavra que você acabou de dizer foi confirmada pelos dados e pelos números. E esse é um cara que o presidente Trump apoia e respeita, porque foi ele quem acertou em 2016, quando quase todos os outros institutos de pesquisa erraram. E isso deixa ele perplexo. E me deixa perplexo também, porque ele não está tomando decisões que seriam politicamente vantajosas para ele, especialmente agora, rumo às eleições de meio de mandato. O que me faz temer o que você acabou de dizer, que talvez ele esteja sob pressão por algum outro motivo, algo que eu não consigo discernir.
Lembro que em 2023, Tucker Carlson me convidou para o programa dele, na residência dele lá na Nova Inglaterra. E a primeira pergunta que ele me fez foi: você acha que estamos no caminho para uma guerra com o Irã? E eu disse sem hesitar, sim. Depois, alguns anos mais tarde, ele foi à Casa Branca, se reuniu com o presidente Trump e relatou, depois desse encontro, que Donald Trump entendia plenamente os perigos, ou seja, os problemas, de uma guerra contra o Irã. Ele entendia os riscos, entendia as implicações, até mesmo as ramificações estratégicas para nós. E ele saiu do Salão Oval satisfeito, achando que o presidente entendia no que estava se metendo. E concluiu que por isso o presidente não entraria nessa. Bem, ele estava errado. E o presidente sabia naquela época e entende agora. E fez isso mesmo assim. Então eu acho que temos que, isso está errado. As pessoas dizem, bem, esse homem não pode ser tão estúpido assim. Ele não é um homem estúpido. Emocionalmente desequilibrado, há muitos problemas aí, mas não é alguém estúpido. Talvez ele não seja muito lido ou não conheça bem o mundo em que vivemos, além das nossas fronteiras. Mas esse homem não é estúpido. Ele entende o que começou e entende o que está fazendo. Então, quando você olha para isso e pergunta, bem, então o que está acontecendo? Você tem de chegar a duas conclusões. E eu já lhes dei a primeira. A primeira é, bem, eu comecei isso, é a falácia do jogador. Eu tenho de terminar mais uma jogada de dados e eu ganho. Essa é uma parte. Em segundo lugar, as pessoas têm algo contra ele. Algo tão poderoso que ele não pode de jeito nenhum se desviar do caminho em que está. Imagino que só o tempo vai nos dizer qual dessas opções é a verdadeira. Eu me pergunto, por que você teve experiência direta com o presidente Trump, de ele chegar racionalmente a uma decisão e depois alguém fazê-lo mudar de ideia? Mais tarde, em 2021, quando você era assessor especial do secretário de Defesa, você elaborou o que eu considero um plano brilhante para retirar todas as nossas tropas do Afeganistão de maneira ordenada e coordenada, antes do fim do mandato dele, antes de ele sair. E você chegou até a fazê-lo assinar uma ordem de execução, que depois foi sabotada pelo presidente do Estado-Maior Conjunto e pelo secretário de Defesa interino. O que você viu nele? Porque você mencionou que não acha que ele seja um homem estúpido. Afinal, pelo que entendo, você explicou a ele todos os benefícios e custos de potencialmente fazer isso. Ele chegou à conclusão correta, mas depois foi convencido a desistir. Bem, eu não expliquei os detalhes para ele, mas ele entendeu que isso podia ser feito. Ele entendeu, acho, que o inverno era o momento ideal. Você esteve no Afeganistão e conhece a temporada de combates por lá. O inverno era uma boa época para se retirar, mas fizeram ele desistir. Pessoas da própria administração dele fizeram ele desistir. Isso incluía o secretário de Defesa na época. Também incluía Kash Patel, que foi até lá com o Sr. Miller, o secretário de Defesa. E eles se uniram a Mitch McConnell e a várias outras pessoas do Congresso. E todos disseram, você não pode fazer isso, já assumimos compromissos, já conversamos com aliados. Assumimos compromissos, isso e aquilo, e todo o resto. Então ele recuou, e disse, bem, o que eu posso fazer? Se eu não consigo tirar todo mundo de lá, então o que eu posso fazer? É aquela velha história de ficar pela metade. E isso é um problema político. Nenhum político quer levar a criança até o fim da gestação e depois ser responsável por ela. Então, ele recuou. E eu acho que foi lamentável. E o resultado é que o que vimos sob Biden foi terrível. E poderia ter sido evitado. Mas sabe, ele recuou. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas o acusam de voltar atrás em coisas diferentes. Mas desta vez não vejo nenhuma evidência disso. Talvez eu esteja errado, mas simplesmente não vi. Bem, eu continuo esperando que sim. Mas voltando a essa falácia do apostador aqui, de tentar jogar os dados e fazer alguma coisa acontecer. Acabamos de mostrar Hanson, Jack Keane e vários outros. Eles nem querem um acordo.
Bem, acontece que há de fato algumas negociações em andamento, só que elas não incluem os Estados Unidos. Aqui está o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã falando sobre as negociações entre eles e Oman, que estão perto de ser concluídas, com uma ressalva importante. Houve um progresso significativo nas conversas com Oman, e esses avanços estão prestes a ser finalizados. Nós não estávamos e não estamos de fato buscando implementar agora a cláusula 5 do Memorando de Entendimento, porque os Estados Unidos deixaram de lado todas as suas obrigações, e nós também deixamos de lado nossa obrigação em relação ao Estreito de Hormuz. O que estamos fazendo com Oman é um caminho natural. Independentemente de existir ou não um memorando de entendimento, eu afirmei que se queremos que condições normais sejam estabelecidas no Estreito de Hormuz, isso deve ocorrer pelo caminho do entendimento entre Irã e Oman, e não pelo caminho da imposição e da influência. Então, os iranianos parecem ter dito: quer saber? Vamos deixar os Estados Unidos para trás. Vamos trabalhar no nosso próprio acordo, que está em andamento aqui. E enquanto o presidente Trump faz aquelas advertências que fez na primeira declaração, o Irã também está fazendo suas próprias advertências. Diz que alertou os estados do Golfo de que quaisquer novos ataques dos Estados Unidos contra o Irã desencadeariam ataques de retaliação contra suas redes de petróleo, energia, água e transporte. A Reuters informa que Teherã transmitiu essa mensagem por meio de contatos diplomáticos de alto nível com a Arábia Saudita, o Catar, a Turquia e o Paquistão, pedindo aos parceiros regionais que pressionem Trump a abandonar a ação militar e voltar às negociações. E, pelo que conseguimos entender, foi por isso que a última rodada não aconteceu naquele fim de semana anterior. Porque a Arábia Saudita foi a principal voz a dizer: não façam isso, porque nós vamos ser atingidos e não há nada que vocês possam fazer para impedir. Como você vê essa dinâmica? E se toda a região chegar a algum tipo de acomodação sem que nós sequer estejamos envolvidos? Bem, lembre-se do que o presidente Trump disse quando assinou o memorando de entendimento em Paris, em Versalhes. Ele disse: eu não quero ser Herbert Hoover e não vou ser responsável por uma depressão global que resulte disso. Então, este é um homem que entende as consequências. E o que você acabou de mostrar naquele memorando, ou melhor, é apenas um tweet, deixa muito claro o que os iranianos têm dito desde o início. Se vocês destruírem nossa infraestrutura petrolífera, destruírem nossas redes de energia, água e transporte, nós obliteraremos completamente tudo do outro lado do Golfo. Em outras palavras, no lado ocidental do Golfo Pérsico. Agora, eu sou uma dessas pessoas que não estão convencidas de que qualquer um dos pequenos estados do lado oeste do Golfo vá sobreviver a isso. Não acho que as pessoas nos Estados Unidos percebam o quanto esses estados são frágeis, o quão pouco conseguem mobilizar em poder militar para se defender. A Arábia Saudita é vista, assim como os Emirados Árabes Unidos, como muito dúbia, como alguém que joga dos dois lados. E para os iranianos, a atitude é esta: essas pessoas nos prejudicaram, tiraram vantagem de nós, nos feriram, nos causaram danos, cooperaram rotineiramente com nossos inimigos, os israelenses e outros. Então não temos nenhum escrúpulo ou hesitação em destruí-los. Acho que o presidente Trump percebe isso. E tenho certeza de que ele tem relutado em agir. Mas os israelenses não se importam, e seus agentes em Washington também não. Eles não poderiam se importar menos. Na visão deles, todo mundo na região pode morrer se isso for promover o domínio deles, o controle deles sobre a região. Quer dizer, francamente, é isso. Basta ouvir a liderança israelense, eles deixam isso abundantemente claro. Então acho que voltamos ao ponto de partida. O presidente Trump, se ele pressionar, sabe, vamos colocar desta forma: há 3 portas. A porta número 1 é reabrir o que você tem. A porta número 2 é não fazer nada. E a porta número 3 é fazer um pouco e depois tentar negociar.
Bem, você já tentou a porta número 1? Vai voltar para a porta número 1? Bem, talvez. A porta número 2 é não fazer nada. Isso não está em consideração. Ele não consegue se sustentar politicamente. O dinheiro que é vital para a sobrevivência dele na Casa Branca para entregar ao Congresso está em risco. As centenas de milhões de dólares que estão sendo reunidas em vários fundos podem destruir pessoas como Thomas Massie ou, por falar nisso, Marjorie Taylor Greene, ou qualquer um que se oponha a esta guerra com o Irã. Esses fundos podem ser usados para destruir Donald Trump. E Donald Trump sabe disso. Neste momento, esses fundos estão sendo destinados a apoiá-lo e defendê-lo. Esses recursos são vitais para a sobrevivência dele, porque podem impedir qualquer impeachment. Então, não fazer nada está fora de questão. E a porta número 3? Bem, sabemos que o presidente Netanyahu ficou furioso com a decisão do presidente Trump de adiar o ataque. E muita gente diz, bom, sabe, ele está reconsiderando. Mas também sabemos que há problemas com as munições, que estamos aguardando o reabastecimento e que estamos levando mais aeronaves por teatro de operações. Então há outras coisas acontecendo aqui também. Meu ponto é, quando você olha para as 3 portas, pode tentar a porta número 3 de novo, mas ela não tem dado muitos resultados. Então você acaba sendo empurrado de volta para a porta número 1, que é uma guerra total. E, como você disse, há um problema com a porta número 1. Mais uma vez. Além do fato de ela não ter funcionado na primeira vez, o alvo estabelecido e as cavernas subterrâneas iranianas sob montanhas de granito também não mudaram. Mas há algo diferente em relação à última vez que tentamos a porta número 1. Segundo relatos, praticamente todos os nossos mísseis de precisão de longo alcance estão com os estoques baixos. Isso inclui os interceptadores, os mísseis ofensivos e assim por diante. Mas nesta manhã, o presidente Trump disse, sim, isso não é verdade. Ele diz que os Estados Unidos têm enormes quantidades de munições, especialmente de certos tipos. Além disso, grandes quantidades estão sendo produzidas e enviadas aos Estados Unidos conforme necessário. Empresas de defesa estão construindo o maior número de instalações e fábricas da história do nosso país. As pessoas que vazaram essas declarações traiçoeiras estão sendo caçadas. Serão buscadas longas penas de prisão. Então, quem está dizendo a verdade? O presidente Trump está certo ou a mídia está certa? Bem, a mídia. Esqueça a mídia. Estão dizendo algumas coisas aqui sobre os estoques de mísseis, os estoques de munição guiada de precisão, que francamente as pessoas vêm dizendo há semanas e semanas e semanas. Não é segredo. Então eu não sei do que ele está falando quando menciona vazadores. O que eu posso dizer é que a indústria de defesa, se você perguntar a alguém no alto escalão da indústria de defesa, eu conversei recentemente com uma pessoa que passou grande parte da vida nesse setor. Ele disse, vamos entender uma coisa, Doug. Primeiro de tudo, não há uma guerra declarada, certo? Na ausência de uma guerra declarada, não mobilizamos a indústria. Estamos esperando que a indústria se comporte hoje como se comportou em 1944, 1945, sem mobilização. Sabe, essa é a primeira coisa. É preciso, essencialmente, transferir recursos, pessoas e capacidades do setor privado para o setor de defesa. Não fizemos isso e não vamos alcançar o resultado que ele quer. Outra coisa é que há uma grande diferença entre fabricar mísseis e montar jipes ou tanques. Não se trata apenas de apertar porcas de roda. Você está lidando com linhas de montagem muito complexas. Elas envolvem seres humanos, não apenas robótica. Há alguma robótica, mas grande parte do processo exige intervenção humana para garantir que os microchips, os microcircuitos e todo o resto estejam no lugar certo. Porque isso tudo é muito caro. É algo para usar uma vez e descartar. Se você vai usar, tem que funcionar. E a maior parte do que produzimos, de fato, tem boa confiabilidade. Agora, podemos discutir a defesa aérea e antimísseis. Essa é outra questão. Grande parte dessa tecnologia não é nova.
Mas se você olhar para os mísseis convencionais, para as armas de ataque que temos, elas são realmente de última geração e têm um desempenho muito bom. Mas não dá simplesmente para produzi-las em massa, como produzíamos tanques Sherman ou bombardeiros B-17. Não funciona assim. Então temos que dizer essas coisas. E acho que Trump, suponho que ele saiba disso. E essas ameaças sobre pessoas vazando informações, ninguém vazou nada de real importância. Eu certamente nunca vi nada que eu achasse que fosse sigiloso. Mas existe algo chamado conhecimento geral. E as pessoas nas Forças Armadas não são estúpidas. Marinheiros, soldados, aviadores e fuzileiros navais sabem o que é real e o que não é. Eles sabem o que tem e o que não tem. Então, neste momento, as porcentagens... Já ouvi pessoas dizerem que temos só 20 a 30% do que precisamos. Já ouvi gente dizer que temos apenas 20% ou menos. Já ouvi outras pessoas dizerem coisas diferentes. O ponto é que esgotamos nosso arsenal em grande medida. Corremos o risco agora de ser derrotados numa guerra contra uma grande potência? Não, a menos que ataquemos alguém. E sabe, nós somos estúpidos, poderíamos fazer isso. Mas ninguém quer uma guerra conosco. E acho que provavelmente no íntimo o presidente Trump entende isso. E acho que a visão dele é, bem, não vamos desistir, vamos usar o que temos e reconstruir depois. Suspeito que essa seja uma conversa que está acontecendo. E o que acontece, Doug? Digamos que Jack Keane, Tom Cotton e alguns desses outros consigam o que querem com Netanyahu, e ele leve isso adiante naquele estilo da Segunda Guerra Mundial, indo ainda maior do que da primeira vez. E veja só, em 40 dias, queimamos de 40% a 60% de algumas dessas categorias. Só nisso. E se seguíssemos por mais, digamos um mês, poderíamos literalmente ficar sem alguns desses recursos. Ou, pelo menos, ficar só com os restos em algumas categorias. Mas a probabilidade, quase a certeza, falando militarmente, é que não estaríamos numa posição diferente da de hoje. Só que haveria muito mais iranianos mortos, provavelmente mais americanos mortos. Mas estaríamos na mesma posição estratégica em que estamos agora. O que vamos fazer então? Porque aí eles não terão recursos para disparar mais um monte de mísseis. O que vamos fazer então? Bem, você e eu concordamos que é muito provável que, estrategicamente, daqui a 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, seja lá quando for, e não sabemos quando ele vai apertar o gatilho, estaremos na mesma posição em que estávamos no início. Acho que você tem razão. Nesse ponto, ou não vai sobrar nada, ou vai sobrar tão pouco que não poderemos nos dar ao luxo de continuar. E claro, nem estamos falando do que está acontecendo no setor privado. Não estamos falando do mercado. Trump desenvolveu essa cultura de manipulação que ajudou a criar a ilusão de riqueza e prosperidade. O mercado continua subindo e subindo. Todo mundo diz que isso é ótimo. É uma volta a, 1929 em junho. Tudo parecia como está agora. Em outubro, as coisas mudaram radicalmente. As pessoas que dizem essas coisas falam, não, você está errado, não vai funcionar assim. Eu continuo dizendo às pessoas, não sou especialista, mas escuto quem é. E se você olhar a lista, escuta Luke Gromen e Jeffrey Gundlach, escuta Pilkington ou Jeff Curry falando sobre petróleo, a situação não é boa. É muito, muito frágil. É muito perigosa. E eles apontam para algo a que a maioria dos americanos não presta atenção. Você vai olhar os títulos do Tesouro e diz, bem, o título do Tesouro de 10 anos está em 4,7. Todos os especialistas dizem que se subir para 5%, estaremos em sérios problemas. Não vamos conseguir sustentar essa dívida. Não conseguimos pagar de jeito nenhum. Não conseguimos fazer o pagamento exigido. E ao mesmo tempo eles dizem, bem, as taxas de juros vão cair. Quando caírem, tudo bem. Mas sabe, nesse momento elas estão subindo. E isso significa que os títulos têm de cair. Só que infelizmente as taxas de juros estão subindo e os rendimentos dos títulos estão subindo ao mesmo tempo. É uma espécie de golpe duplo rumo ao desastre. Mas todos os grandes homens de Wall Street que são amigos de Donald Trump estão dizendo, não se preocupe com isso.
Eu me lembro do que Mellon disse em junho de 1929. Ele era o secretário do Tesouro, era o cargo que Besson ocupa. E ele disse: vivemos numa era de prosperidade ininterrupta. E dá para ver para onde está indo o rendimento do título do Tesouro de 10 anos. Ele vem subindo desde março, justamente na época em que esta guerra começou, e continua numa tendência geral de alta, podendo chegar potencialmente à marca de 5%. Há outro exemplo rápido para falar, que é a nossa intervenção para socorrer o iene junto ao Banco do Japão. E entramos num fundo de euros, num acesso a euros que temos. Não sei onde fica isso, nem como funciona. Mas injetamos grandes quantidades de euros no Japão para resgatar o iene. Agora, resolvemos o problema. Acabamos com o endividamento? O Japão está agora no caminho da prosperidade e do bem-estar? Não. É uma solução temporária. Por que usamos euros em vez de dólares? Porque o dólar vinha se enfraquecendo em relação ao euro. Ao usar os euros, potencialmente enfraquecemos o euro e fortalecemos o dólar. O embaixador é muito esperto, é um homem inteligente, mas está lidando com soluções paliativas, está lidando com medidas de curto prazo, pensadas para fazer você atravessar o trimestre, ou no nosso caso agora, no máximo, os próximos 2, 3, 4 meses. Isso não é uma solução, não é uma resposta, não resolve nada. Na minha avaliação, a solução que faz mais sentido para o presidente Trump e para nós é sair da guerra, sair do Golfo. Acabou. Sabe, hegemonia global por meio na forward dress, diz, é capitalismo, burriquiness. De fato é. Mas o problema? Bem, há muitos problemas. Mas um deles você mencionou antes, neste episódio, e eu quero abordar isso. É o começo da fusão entre a guerra Rússia-Ucrânia e a guerra no Oriente Médio. E uma das primeiras manifestações disso, imagino, é na guerra aérea. Recentemente, Kiev vem sendo atingida sem parar. Acho que aconteceu de novo durante a noite. E na noite anterior, nenhum dos mísseis foi interceptado, porque nem sequer houve tentativas de interceptação com Patriots. Não é nem que elas não funcionem muito bem. Não houve nem mísseis para lançar. E essa guerra está começando a ficar realmente problemática. Zelensky dizendo: "Ei, acho que quero estar fora disso até o fim do ano." Bem, a única forma de isso acontecer é se ele se submeter às exigências russas, embora essa seja a parte estranha. De novo, você fala de pessoas desconectadas da realidade. Você tem Zelensky dizendo: "Ei, eu quero pressionar a Rússia com sanções, com esses ataques de longo alcance." E houve mais ataques assim durante a noite, de novo na Rússia. Outra instalação de processamento de petróleo foi atingida, e os Wildberries continuam sendo atingidos, até ontem. Então, o que está acontecendo com essa guerra na cabeça de Zelensky, dos europeus, ou talvez até dos Estados Unidos? Porque agora você tem o secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo, de repente, que estamos tentando encontrar uma solução para isso. Essas são imagens impressionantes, só da noite passada. E de novo, você vê que nada está interceptando esses mísseis quando eles atingem o solo. O que você diz? Bom, vamos falar sobre isso. Há algumas coisas. A primeira é que está muito óbvio que aquilo que Putin disse há uma semana mais ou menos agora começou. Ou seja, a intensificação dos ataques e o empenho em tomar mais território até o Dnieper. Essas coisas são reais. Ele disse que faria tudo ao seu alcance para destruir este governo, este regime em Kiev. E acho que você mencionou para mim, antes de o programa começar, que alguém com quem você conversou disse que Kiev, neste momento, é uma cidade fantasma. Pessoas com quem estou falando, que voltaram recentemente da Ucrânia, disseram que é um estado zumbi, sabe? O que existe é a fachada de um estado. E depois há os europeus e, infelizmente, os americanos ajudando os ucranianos com coisas como drones de longo alcance e mísseis de longo alcance, para tentar criar a ilusão de que ainda resta vida na Ucrânia.
And unfortunately, we're helping them with the targeting data. E, infelizmente, estamos ajudando-os com os dados de seleção de alvos. Fizemos todos os voos e todas as passagens de satélite. Sabemos onde ficam todas as refinarias. Estamos fornecendo esses dados de alvos aos ucranianos. Eles estão usando esses dados e reduziram, acho eu, a capacidade de refino da Rússia em cerca de 38%. Talvez mais a esta altura. Isso, é claro, criou um cenário muito sombrio para o petróleo no mundo. E o interessante é que, na verdade, estamos comprando petróleo russo no mercado aberto, Dan. A maioria das pessoas não sabe disso. Em outras palavras, estamos piorando o cenário econômico. Estamos tornando tudo mais arriscado. Agora, a Rússia vai sobreviver a isso. Eles estão consertando essas refinarias. Tem bastante petróleo e podem produzir o que precisam. Mas isso está prejudicando outros países do mundo que precisam ter acesso aos produtos refinados que a Rússia vinha produzindo. Mas isso não parece importar para ninguém. Enfim, esse é o ponto número 1. O número 2 é que acho que estamos vendo agora algumas mudanças na estrutura de comando militar russa, e elas não são insignificantes. Quando falo em mudanças, não se trata de demitir muita gente e trazer pessoas novas. Algumas pessoas são novas, mas a maioria está sendo remanejada. E uma das decisões-chave tomadas nas últimas 72 a 96 horas foi colocar um novo general que vinha comandando na linha de frente para assumir a logística. Essencialmente, a logística de todo o teatro de operações na Ucrânia. E ele agora tem, sob seu comando, uma estrutura unificada que lhe permite recorrer a qualquer lugar dentro da Rússia para trazer o que for necessário e sustentar o ritmo acelerado das operações ofensivas. Agora, eu não acho que essa grande operação ofensiva tenha realmente começado para valer. Nós vemos isso nos ataques, mas acho que agora vamos ver isso sendo levado adiante em terra. Esse não é um desdobramento insignificante. Alguém disse, bem, por que ele faria isso? E eu respondi, durante a Segunda Guerra Mundial, e isso foi em setembro de 1944, Bradley se encontrou com Patton no Terceiro Exército. Lembrem-se, Bradley era o comandante do grupo de exércitos. Ele perguntou a Patton, tem um coronel, recém-saído do comando de um regimento de infantaria, com um excelente histórico de combate, um comandante muito bem-sucedido. Se eu o entregasse a você, o que faria com ele? E Patton respondeu, eu o colocaria no comando da logística. E Bradley disse, o quê? Você não quer ele em combate? Ele respondeu, não, eu preciso de alguém na logística, alguém que imponha ordem, alguém que faça esse trem andar. Não estou recebendo tudo de que preciso com rapidez suficiente. Temos que colocar um soldado de combate lá atrás, assumir o controle e fazer funcionar. Acho que é isso que estamos vendo na Rússia. Também tivemos algumas mudanças no grupo de exércitos do centro, o Exército Central, na região central da Ucrânia. Isso indica que esses eixos, os eixos operacionais de que venho falando, estão se desenvolvendo, eu acho, e veremos aonde isso vai dar. Mas parece que o que a Ucrânia vivenciou recentemente, como você apontou, quando praticamente não tinha defesa aérea e antimísseis, também vai acontecer em terra. E sabe, outra coisa que está acontecendo. Antes mesmo de chegarmos ao que está acontecendo no terreno, vamos olhar isso daqui a pouco. É o seguinte, o que você acha das ações de Zelensky? Porque, por um lado, ele está dizendo, quero que isso termine até o fim do ano, pressionando a Ucrânia, pressionando a Rússia. E, claro, ele conseguiu outro pacote de sanções da União Europeia e está tentando conseguir um na esteira do projeto de lei de Lindsey Graham. Eles estão tentando usar isso para aprovar algo que ainda não foi totalmente concluído, mas estão tentando fazer isso. E, ao mesmo tempo, estão fazendo coisas como esta. Só nos últimos dias, assassinaram o genro do chefe das Forças Aeroespaciais Russas, que foi morto numa explosão em Moscou, causada por um drone FPV. Alô, Dan, perdi você.
Tendo assassinado anteriormente generais russos em Moscou e tal, esse tipo de ação vai realmente ajudar a Ucrânia? No. And in fact, what do we know from experience? Não. What happens when you remove E, na verdade, o que sabemos pela experiência? O que acontece quando você tira o CEO de uma grande corporação? Bem, aparece outro CEO. Vamos parar de nos enganar. Charles de Gaulle disse: os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. Ele disse isso em resposta a uma declaração de um político francês. Sabe, General de Gaulle, o senhor é indispensável. E ele respondeu: isso é ridículo. Ninguém é indispensável. Então não, isso não vai ajudar. Não vai melhorar a situação em nada. Provavelmente vai piorá-la muito. A população russa já está enfurecida. Se dependesse deles, acho que a Ucrânia inteira seria uma ruína fumegante. Não é o que as pessoas pensam. E tem outra coisa. Zelensky agora, na prática, se tornou tão, qual é a palavra certa, enganador e mentiroso quanto o presidente Trump. Por que você daria ouvidos a qualquer coisa que Zelensky diz? É tudo absurdo. Não faz sentido algum. it's all nonsense. It makes no sense whatsoever. E uma das coisas que ele também está pedindo, enquanto fala que quer forçar a Rússia a aceitar um acordo, é o seguinte: que tal um cessar-fogo aéreo? E, em particular, que não ataquemos a infraestrutura energética um do outro. Depois, uma interrupção dos combates ao longo da atual linha de contato. É quase exatamente o que eles pediram alguns anos atrás. E a União Europeia estava tentando ajudá-los, mas considerando que isso acontece num momento em que eles estão ficando sem até mesmo mísseis de defesa aérea de qualquer tipo, e há imagens gráficas que vocês viram há um minuto, o que isso diz sobre o que Zelensky pode estar reconhecendo ao dizer: vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tentar fazer esses mísseis pararem? Bem, acho que ele percebe que está no último round com Mike Tyson. E se eu estivesse na posição dele, lutando contra Mike Tyson, ofereceria a Mike Tyson qualquer coisa que ele quisesse para sair dali. Então acho que é isso que vocês estão vendo. Os russos não levam nada disso a sério. Eles não têm fé nem confiança em nada do que dizemos e certamente não acreditam em nada do que Zelensky diz. Agora, saiu um artigo recentemente, não sei se você o encontrou. Eu o vi em russo, acho que agora também está em inglês. Foi uma entrevista com Zaluzhny. Você sabe, ele foi o ex-embaixador da Ucrânia em Londres e foi entrevistado na Ucrânia. E perguntaram a Zaluzhny sobre a OTAN. Ele deu uma risadinha e disse: a OTAN não é nada. A OTAN não está preparada para lutar uma guerra contra a Rússia. Ele disse: a ideia de que a OTAN possa entrar e nos resgatar é absurda. Então acho que a verdade aparece. Mas se você está na posição de Zelensky, seu trabalho não é a verdade. Seu trabalho é manter o circo funcionando até o amargo fim pelo maior tempo possível para manter a fachada. É isso que você está vendo. Sabe, é interessante. Não estou com o trecho aqui à mão, mas vi hoje mais cedo na Sky News o Sean Bell falando sobre algumas questões dos mísseis interceptadores, a escassez deles, quanto tempo leva para fabricá-los e como vai demorar demais para que tenham algum efeito na guerra atual e possam ajudá-los e assim por diante. E no fim, ele fez uma observação muito interessante. Disse: aliás, nós nem temos o suficiente na Europa e no Reino Unido. Praticamente não temos defesa aérea. Eu não consegui acreditar que ele realmente disse isso. Ele disse que praticamente não temos nenhuma. Então não podemos entrar numa guerra com a Rússia, porque imagine se tivéssemos esse tipo de mísseis chegando, como vocês viram, na Ucrânia e em Kiev. Seria a mesma coisa nas nossas próprias cidades. Você acha que essa realidade está chegando até esses amantes da guerra? Não, porque acho que a visão deles é que podemos sair disso rapidamente, que podemos mobilizar a indústria e fazer o que for necessário. E acho que eles não acreditam que alguém ousaria nos desafiar. E claro, eles estão errados. Agora, alguns generais aposentados, como Wes Clark, que disseram: se perdermos no Irã, será o fim da nossa chamada hegemonia militar, da hegemonia militar global. Bem, ele está certo.
Só que essa hegemonia militar global já acabou de qualquer forma. Agora, o outro ponto que ele estava sugerindo, implicitamente, é que se não conseguirmos ter sucesso militar neste teatro de operações, outros vão nos desafiar. Não acho que muitas pessoas tenham interesse em entrar em guerra conosco, em hipótese alguma. Eu simplesmente não encontro nenhuma evidência disso. Mas vou dizer uma coisa. Quanto mais isso se prolonga, Dan, pior ficamos na história. Não parecemos muito fortes. Lembra do Boris Johnson, que foi de avião se encontrar com Zelensky? Isso foi em abril de 2022, quando se chegou a um chamado acordo que teria encerrado esse conflito em termos infinitamente melhores do que qualquer coisa que se possa conseguir hoje. E disseram a ele: você tem toda a OTAN atrás de você, e os Estados Unidos, as maiores potências militar-industriais do mundo. Você não pode perder. Bem, ele perdeu. Se pudéssemos voltar atrás e aceitar aquele acordo hoje, seria algo bastante incrível. Escuta, nesses últimos minutos que temos aqui, eu não quero que você vá embora antes de falarmos sobre outra coisa. Tem sido assunto nas notícias aqui ultimamente, algo que interessa a você há algum tempo, que é a disfunção do atual sistema de 2 partidos. Já falamos muito sobre isso. Ontem à noite, Tucker Carlson também falou sobre isso. Ele fez um programa de 1h30 em que apresentou basicamente um plano de 10 pontos para a criação de um novo partido. Porque ele diz aqui, isso na verdade é da MTG, ela diz, os 2 partidos nos dão o mesmo resultado. Não importa quem esteja no comando. Mais dívida, mais guerras no exterior, uma vida cada vez mais inacessível, não importa o quanto você trabalhe. Os 2 partidos são fracassos totais. Então, Tucker Carlson meio que expôs uma visão de para onde ele acha que um novo partido deveria seguir. Mas não existe partido nenhum no momento. Só que ele está dizendo que precisa haver um. Qual é a sua posição sobre isso? Bom, obviamente você sabe, nós dois já conversamos sobre isso antes. Há muito tempo eu defendo a criação de um novo partido. Acho que naquele tweet que você acabou de mostrar, o comentário do Tucker lá embaixo foi muito preciso. Ele disse, o sistema entrou em colapso, em paralisia e saque. Acho que é isso que você está vendo. Saque, em primeiro lugar. Quando eu falei sobre uma cultura de manipulação na Casa Branca para enriquecer pessoas, isso é, na verdade, corrupção e saque. Não são só os republicanos. Todo mundo que pode se envolver nisso, se envolve. Você sabe, todo mundo estava falando da Nancy Pelosi e das negociações com informação privilegiada envolvendo a vida dela e de como as pessoas chegam, você sabe, com algumas centenas de milhares de dólares e saem com milhões. Isso agora é uma epidemia. Será que outro partido vai se levantar e resolver isso? Certamente ajudaria, mas acho que essa é outra questão de liderança. Sabe, quem está no banco de reservas? Volte a 1968 e veja as condições muito graves da nossa sociedade naquele momento. No fim das contas, o resultado foi Richard Nixon, que a esquerda adora odiar. Mas Nixon foi eleito porque era firme, inteligente e as pessoas confiavam que ele uniria o país e faria o trabalho. Sabe, ele cometeu um erro profundo com aquela bobagem de Watergate. Mas se você olhar o histórico dele enquanto esteve lá, ele de fato teve sucesso. Era um homem muito inteligente, implacável e firme. Ele não era particularmente simpático, mas tinha o tipo de personalidade em que as pessoas estavam dispostas a votar, porque precisavam de alguém para nos tirar daquela situação. Era a guerra do Vietnã e todos os problemas internos. Então, avançando para o presente, poderíamos passar a próxima hora falando de todos os problemas que temos aqui no país. E onde você vai encontrar alguém que se levante e diga, esqueçam toda essa coisa lá fora, não importa. Vamos trazer as forças de volta para casa. Temos que focar aqui. Temos questões difíceis que precisamos enfrentar, por mais desagradáveis que sejam. Não acho que o povo americano esteja nesse ponto ainda, mas vai chegar lá. E quando chegar, esse terceiro partido será relevante.
Neste momento, o terceiro partido é um monstro sem cabeça. Right now, the third party is a headless monster. E o que você acha? Porque mesmo nessa época, eu concordo que estão surgindo as condições que historicamente levaram à ascensão de outros partidos. Não só no nosso país, mas também em outros países ao longo da história. E acho que está claro que isso vai acontecer, porque neste ponto já criamos uma situação da qual não dá para escapar. Como você disse há um minuto sobre Scott Bessent, ele está tentando apagar pequenos incêndios aqui e ali, fazer alguma coisa para nos próximos meses. Mas no longo prazo, vai chegar um ponto em que não será mais possível consertar isso. Então, quando esse momento chegar, o que podemos esperar, mesmo com o surgimento desse tipo de liderança de que você está falando? Ela existe em algum lugar, mas ainda não se manifestou, porque há grandes pessoas no nosso país. Mas na sua opinião, o que os dois poderes estabelecidos, e talvez se possa até dizer o Uniparty, fariam para tentar suprimir isso? Quão difícil seria se levantar, mesmo nessas circunstâncias? Well, it's always hard to rise. Bem, é sempre difícil estar à altura do que é exigido para fazer algo importante, seja nas Forças Armadas ou no setor civil. Pessoas que realmente são aquilo que parecem ser, em vez do que vemos hoje. Vemos muita gente pretensiosa que se apresenta como homem do povo, durão ou alguma outra coisa, só para depois decepcionar amargamente. Foi isso que aconteceu com o velho movimento MAGA. Quem ainda está no movimento MAGA e acha que tem alguém interessado nele na Casa Branca, é claro, provavelmente precisa examinar a própria cabeça. Mas do lado democrata você tem um problema parecido. Ainda não existe uma situação que favoreça o surgimento de alguém. As coisas mudam quando a situação fica ruim, e ela está ruim, mas não ruim o suficiente. Sabe, volte à nossa experiência em Kasserine, em fevereiro de 1943. Aquilo foi um desastre. Havia 11 mil tropas alemãs que atacaram 30 mil americanos de um corpo de exército. 2 mil americanos foram mortos ou feridos. Vários foram feitos prisioneiros. O corpo inteiro se desintegrou. E no fim, Ernest Harmon, um major-general que então interveio e reorganizou tudo. Mas tivemos sorte, porque os comandantes alemães tomaram decisões em níveis mais altos e cancelaram o ataque. Se tivessem insistido, poderiam ter avançado até o Mediterrâneo. Aquilo tudo foi uma catástrofe. Foi assim que George Patton acabou no comando do corpo. Ninguém gostava do Patton. Ele não era uma pessoa agradável, era um filho da mãe, mas era competente. As pessoas sabiam que ele era competente e que faria o trabalho. Bom, ainda não chegamos a esse ponto. Então, não vamos ver ninguém assim surgir até que as coisas piorem muito. É o melhor que fazer por você. Bem, infelizmente, não posso discordar de nada disso. É apenas irônico e perverso que tenhamos de chegar a esse ponto para que as pessoas possam promover uma mudança. Mas com as pessoas que temos no comando, em todos os níveis deste país, eu simplesmente não vejo uma maneira de evitar isso. Vamos esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas escute, agradecemos por você participar hoje, como sempre, e trazer essas análises, porque acho que elas realmente vão se mostrar valiosas mais adiante. Só lembre as pessoas de acessarem mgregorwarrior.substack.com. É lá que você tem artigos como aquele que está na tela agora, além de vários outros, e de qualquer material novo que você possa publicar em breve. Certo. Bem, obrigado, Danny Isaac-Forge, que as pessoas vão gostar dos nossos rays recentes sobre três, se tornando uma só. Na verdade, também mostramos isso aqui em vários dos nossos programas. Então vamos voltar a esse assunto mais vezes. Muito obrigado, nós sempre agradecemos. Obrigado, Dan. E nós também agradecemos a vocês. Mais tarde hoje teremos mais alguns programas. Daqui a cerca de 1 hora, à 1 da tarde, John Mearsheimer volta ao programa.
Como sempre, ele tem muita coisa boa para dizer. Depois teremos Omer Bartov de volta ao programa. Faz um tempo que ele não participa. Ele vai falar sobre como as coisas estão vistas de dentro de Israel, sobre o processo de tomada de decisões deles e sobre questões diretamente relacionadas à nossa guerra no Oriente Médio, aos nossos políticos e às nossas forças armadas aqui no país. Vocês não vão querer perder este, eu prometo. Omer Bartov, hoje à tarde. Acho que às 2 da tarde. E vemos vocês lá, no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores. E há um motivo para isso. Não queremos ter que encher vocês de anúncios. Clique no botão de curtir e, claro, compartilhe isto com alguém que você ama.